Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar algo sobre a graça de Deus. Nos foi pedido algo para podermos comentarmos e darmos assim um parecer sobre a graça de Deus. Existem duas passagens na Bíblia que me chamam muita atenção quando Jesus ensina aos seus discípulos. A primeira é quando ele diz que nós somos homens e, sendo ruins, nós sabemos dar coisa boa aos nossos filhos. E graça é isso. Mesmo que a pessoa não mereça, ela pode receber o grande amor, um grande presente de Deus. E assim somos nós, que nós somos ruins. E assim nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Jesus, quando ele falou isso, ele estava falando da graça, do amor de Deus, que independente das ações e das atitudes, das escolhas do ser humano, nós podemos receber uma coisa boa de Deus, da mesma maneira que nós, como pais, podemos dar coisas boas para os nossos filhos, em que muitas das vezes eles não estão merecendo, mas eles são os nossos filhos. E nós podemos então dar coisas boas para ele, porque nós queremos que os nossos filhos tenham coisas boas. E então, todo ser humano quer receber um presente. Todos nós gostamos de receber presentes. Todos nós gostamos de ser paparicados, presenteados. E a graça de Deus é isso. É um presente para as nossas vidas. Outra passagem que me chama a atenção é a passagem do filho pródigo. O filho pródigo, esbanjador, gastador, ele pede ao seu pai uma parte da sua herança, ele pede o seu direito da herança para ir embora da sua casa e gastar aquilo que é direito dele aos seus olhos. E o seu pai coloca em jogo muitas coisas. Ele coloca em jogo a sua própria vida, porque a tradição daquela época não permitia dar direito à herança em vida. Mas o pai então assim o faz, porque o pai, ele ama o seu filho. Ele dá aquilo que o seu filho pede. E ele então vai embora, gasta tudo, perde, vive na miséria e ele volta para casa. E ao chegar em casa, ele é recebido de braços abertos. Nós vemos isso como a graça de Deus. A graça de Deus, ela é assim. É um presente para nós. E a graça de Deus, nada pode se comparar, porque ela é transformadora, ela é algo maravilhoso, é inexplicável, é tremendo, porque nós estávamos longe de Deus. Éramos insensatos, desobedientes, vivemos nos nossos deleites, na nossa malícia, na nossa inveja, éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Mas a maravilhosa graça de Deus, o amor de Deus benigno, do nosso Salvador, ele vem nos salvar. E não pelas nossas obras, mas pelo seu amor compassivo, longânimo. Porque a sua misericórdia nos salvou, nos regenerou, nos transformou, nos justificou. E pela graça, nós somos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a palavra de Deus, ela é fiel, porque aqueles que creem na graça do Senhor serão alcançados pelo seu amor. Mas a graça, ela não é obrigatória. A graça é por escolha e é por livre-arbítrio. Deus, ele não vai te obrigar a aceitar a graça. Nós estávamos longe de Deus. Éramos, sim, errados. Mas a graça nos alcançou. E a graça de Deus é isso. A graça de Deus, ele olha para nós com seus olhos de misericórdia. Nos ama, nos laça com laços de amor, com cordas de amor. E nos envolve. E eu tenho o direito de escolher ou não. Então, neste momento, eu gostaria que você entendesse que antes nós éramos escravos. Nós estávamos ligados aos impérios das trevas.
e hoje a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus é o amor de Deus para as nossas vidas. E Ele quer que nós possamos descobrir essa graça todos os dias. E descobrir a graça de Deus é amar a Deus e amar ao próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo é a graça. Quando eu amo a Deus, eu recebo a graça. E quando eu amo ao próximo, eu estou amando a imagem e a semelhança de Deus. Então isso é graça, meu querido amado irmão. E alcançar essa graça é o que todo ser humano precisa. João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para alcançarmos a graça, precisamos crer em Jesus Cristo. Para alcançarmos a graça, precisamos receber Jesus Cristo. Existe um versículo hoje que está em alta, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é a graça de Deus. Então, neste momento, você tem a oportunidade de conhecer esse presente de Deus, esse amor de Deus para com as nossas vidas. Nós temos a oportunidade de receber o Filho de Deus, de receber essa graça imensurável, esse amor inaudível que o Senhor tem por nós. Então, que nós possamos também experimentar a graça de Deus, iniciando uma caminhada com o Senhor, um nível espiritual maior, entendendo que o amor de Deus, ele rompe barreiras, ele ama aquilo que não pode ser amado, ele perdoa aquilo que não pode ser perdoado, ele alcança a todos os escalões da sociedade, abraçando com o seu amor, porque Deus, ele se importa de uma forma completa com a raça humana, com os seus filhos, com as suas criaturas, e fazendo-nos crescer em todas as áreas. Mas a maior área que Deus quer que você e eu cresça é no amor de Deus e no amor ao próximo. Porque Ele disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando eu recebo essa graça, eu entendo que o amor de Deus é graça e que o amor ao próximo, independente dos seus erros, dos seus pecados, também é graça. É um presente que Deus me dá, que derrama no meu coração e que eu posso transmitir a outras pessoas, amando-os também pela graça e pelo favor imerecido, a qual eu não mereço, mas Ele me ama. Que nesta manhã possamos entender isso, que desfrutar a graça de Deus é somente pelo perdão, somente pela justificação em Cristo Jesus. E também que para que eu possa ser justificado, é através da sua graça que eu possa estar sendo, segundo a graça em Cristo Jesus, herdeiro e co-herdeiro no Filho de Deus. E que nós possamos estar purificando a nossa consciência cada dia, a cada manhã, de que somente a graça de Deus é que nos basta. E somente a graça de Deus pode nos alcançar e nos tirar do mundo das trevas e nos levar para o seu reino de amor, o seu reino de paz. Que você entenda isso, meu querido amado irmão. Quero te agradecer por este momento e que o seu coração receba a operação da graça de Deus sobre a sua vida, ainda mesmo pecador, e seja transformado em uma nova criatura. E através do arrependimento, seja possível identificar na sua vida que todas as áreas da sua vida pode experimentar liberdade na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia.